Já imaginou você arrematar um imóvel da Caixa, do Santander, enfim, de qualquer banco que seja, e você não conseguir transferir esse imóvel para o seu nome, porque existe na matrícula uma palavrinha que vai te proibir de transferir esse imóvel para o seu nome, ou senão vai se tornar uma dívida monstruosa para você pagar? É exatamente essa a cilada que eu vou te mostrar hoje em relação aos imóveis da Caixa, em relação aos imóveis de banco, que todo mundo diz que é mil maravilhas, mas você aprender num caso real, que não é bem assim, não. Bora! É muito comum a gente ouvir aqui na internet os gurus, né, falando que se você tá começando, tá pensando em investir em imóvel de leilão, então começa pelo imóvel extrajudicial, um leilão extrajudicial. Principalmente os leilões da Caixa. Só que o que ninguém te conta é que eles possuem um certo entrave que pode causar um certo dano necessariamente grave ao seu bolso, ou se não, é um problema muito sério para você passar o imóvel para o seu nome. Para ficar mais claro, olha só o que aconteceu. Um cliente nosso, ele estava querendo arrematar um imóvel da Caixa. Detalhe, eu não tô falando que um é um leilão judicial ou extrajudicial, um seja melhor do que o outro. Tô te falando que existe um risco no leilão extrajudicial, que eu vou te mostrar melhor e você vai entender direitinho como funciona, que pode te atrapalhar e pode te fazer perder dinheiro se você não estiver bem atento, se você não estiver bem assessorado em relação a isso. Nosso cliente ele queria arrematar um imóvel num leilão extrajudicial e a gente foi fazer uma análise do processo. A gente foi fazer uma análise da matrícula, uma análise do edital, para ver se tinha algum entrave, algum problema jurídico, mercadológico, enfim, qualquer que seja a situação que fizesse com que ele demorasse muito tempo para entrar no imóvel ou que tivesse alguma dívida oculta que ficasse para ele ou que tivesse algum tipo de problema em relação à legalidade do leilão, à ocupação do bem. Então, a gente fez todo esse levantamento que é de praxe a gente fazer com todos os nossos clientes aqui no escritório. E foi nesse levantamento que a gente percebeu, né, a gente descobriu, lei da matrícula, que nela, não falando, isso não era citado no edital, tá? Como eu disse para vocês, abrindo um parêntese, o edital de um leilão ele não pode ser levado ao pé da letra. Existem muitas informações que o edital acaba não dizendo, não comentando, e você precisa sair por aí caçando essas informações muito relevantes. Neste caso, esse leilão desse banco, a gente percebeu que na matrícula existia a seguinte palavra: anota, para você não esquecer mais, indisponibilidade. Então, na matrícula do bem, já tinha sido consolidado, que o banco estava colocando leilão, o leilão já ia acontecer, já tinha lance, seria, aliás, um leilão disputadíssimo, estava escrito na matrícula indisponibilidade. Indisponibilidade, quando estiver dentro de uma matrícula de um imóvel de leilão, isso significa que aquele bem que está sendo posto em leilão, ele não vai poder ser vendido, ele não vai poder ser passado para o seu nome. Basicamente é isso que significa. É claro que tem um teor jurídico muito além disso e com uma explicação muito mais profunda. Mas caso você seja leigo, então é bom que você saiba que indisponibilidade na matrícula, se referindo a leilões de imóveis, basicamente é que você não vai conseguir vender esse imóvel ou você não vai conseguir passar ele para o seu nome. Você arremata, mas não consegue passar para o seu nome. Só que aí o que que você faz? Você pede para o juiz, né? Ou você pede para o banco ou no cartório para dar baixa dessa indisponibilidade. Você diz que você comprou, você arrematou o imóvel e a partir disso esse imóvel ele tem que estar disponível para você porque você não tem nada a ver com a dívida do antigo dono. Nesse caso específico, o antigo dono, ele tinha feito algumas dívidas e essas dívidas tinham prendido o imóvel, como o imóvel entrou como uma maneira de pagar essas dívidas. Então, nesse imóvel, essa indisponibilidade significava que a gente precisava da baixa da indisponibilidade para que o novo dono do imóvel pudesse vender, pudesse passar o imóvel para o nome dele. Nos casos de indisponibilidade, eu preciso também comentar com você que a gente consegue ver qual é o valor da dívida que prendeu o bem, entendeu? Que faz com que o bem não possa ser vendido até que a dívida seja quitada. Então, a gente podia verificar qual era o valor da dívida para ver se compensava que o nosso cliente arrematasse aquele imóvel, para ver se o valor da arrematação cobria o valor da dívida. Nesse caso específico, não era bem assim, porque essa indisponibilidade ela não era qualquer tipo de indisponibilidade, não era qualquer tipo de dívida que o dono anterior tivesse por aí. Era uma dívida penal, ou seja, ele acabou ocultando bens e aí se tornou uma dívida num processo penal. E nesse processo penal era segredo de justiça, a gente não tinha como entrar nesse bem para a gente poder avaliar quanto era o valor da dívida. Sem conseguir analisar, sem conseguir entrar no processo para ver quanto é o valor da dívida, a gente não sabe que tipo de dívida, qual é o valor que a gente está lidando. A gente não sabe, a única coisa que era
que a gente sabia é que a dívida, nesse caso, ficaria para o arrematante, porque o edital falava que ele, o banco, não ia dar baixa nas dívidas, ele não ia arcar com essas dívidas externas. Então, o banco não ia se responsabilizar. Claro que o edital não falava dessa maneira tão fácil. Então, por isso que precisa ter um conhecimento jurídico para entender exatamente o que o edital está querendo falar. Porque se você não tem esse conhecimento jurídico apurado, você com certeza vai passar despercebido alguns assuntos, alguns pontos extremamente relevantes e que vão fazer total diferença na sua arrematação. Na prática, quem arrematou esse imóvel, e esse imóvel foi arrematado não pelo nosso cliente, porque a gente fez essa análise, na prática, quem arrematou o imóvel vai ter um problema que não vai conseguir passar o imóvel para o nome dele. Ou se conseguir fazer isso, né, se por acaso, por um erro de cartório, desperceber de que existe uma indisponibilidade, a pessoa passar o imóvel para o nome dela, ela não vai conseguir vender esse imóvel, porque esse imóvel está, atrelado, está ligado a uma dívida que antes de você conseguir abaixar essa disponibilidade, você precisa pagar essa dívida. Só que quanto ao valor da dívida era o problema, e sem ter acesso a esse processo, nenhum advogado teria, a não ser o advogado das partes, então aí corria o risco do nosso cliente estar arrematando uma dívida gigantesca que ele ia ter que arcar além do valor da arrematação. É daí que nasce, mais ou menos, as dívidas ocultas que eu falo para vocês, que eu tanto falo para vocês no Instagram. Mas o que eu quero destacar com vocês é que no edital não vem trazendo detalhadamente esse ponto tão importante. Então, mesmo que você seja um especialista em analisar editais de leilão de imóveis, ou que você tenha feito vários cursinhos em relação a isso, neste caso seria em vão, porque você não teria acesso ao processo para ver o quanto existe da dívida em si. Os editais, eles não vêm falando que a disponibilidade significa que existe uma dívida por trás dela, e que essa dívida pode ser baixa, e você pode chegar no cartório e pedir abaixo da disponibilidade, e vida que segue, ou essa dívida pode ser muito alta e você vai precisar pagar para aí sim passar o imóvel para o seu nome ou conseguir vender esse imóvel. Então, os editais, eles não vêm explicando isso. O que eles trazem é de uma maneira muito curta, que talvez exista outras dívidas, e aí talvez o banco não vai arcar com esse prejuízo a não ser o arrematante. E isso que eu tô falando de uma maneira bem fácil de entender, e vocês bem sabem que não é assim o português que está escrito nos editais de leilão. A matrícula também não fala isso, ela fala que existe uma indisponibilidade por conta de um processo X, mas ela não explica qual é o valor dessa dívida e que essa dívida fica para você e que você não consegue fazer nada com o imóvel a não ser que você quite a dívida de um terceiro. Muitas pessoas podem se perguntar, né, depois disso que eu contei, por que esse risco existe em leilão extrajudicial, que as pessoas dizem que é o mais seguro, né? Para você começar a arrematar, comece então pelo leilão extrajudicial da Caixa, do Santander. Por que isso existe? Então, diferente dos leilões judiciais, que você consegue fazer uma análise muito mais prática, muito mais fácil do que está envolvido, quais são todos. O leilão judicial, ele coloca ali todos os gastos, todos os tipos de dívidas atreladas àquele imóvel, e você consegue pedir ao juiz da causa para dar baixa nessas indisponibilidades. Então, até aqui eu te mostrei que toda vez com leilão extrajudicial, você pegar um leilão extrajudicial e ver na matrícula que existe uma indisponibilidade, você tem que tomar muito cuidado em relação a esse fato. Uma indisponibilidade pode também significar, pode ser sinônimo de uma dívida oculta que você não tem acesso e você não sabe o quanto é. Então, como é que faz para você não se defender disso, para você não ter, para você solucionar esse problema? Se você mesmo assim quiser arrematar um imóvel que tenha uma indisponibilidade, você precisa então necessariamente de uma assessoria jurídica. Você vai precisar entrar no processo que está atrelado a esse imóvel, acessar esse processo, ver quanto é a dívida, ver se vale a pena. Ou mesmo que a dívida seja baixa, em alguns casos, você vai precisar pedir para o cartório, então entrar com algum tipo de ação judicial, pedindo que o cartório ele dê baixa nessa dívida e você consiga passar o imóvel para o seu nome, ou ainda por cima, vai que você já arrematou sem saber, um imóvel nessa situação, você vai precisar de uma assessoria jurídica para te defender e mostrar que você era uma pessoa de boa fé e que você não deve arcar com os prejuízos desse tipo de investimento, dessa dívida, porque ela não foi escrita, abertamente, especificada no edital, por exemplo. Então você vai precisar de uma boa assessoria jurídica para te defender, para que você não pague uma dívida que não é sua e que você também não sabia, por essa falta de informação, essa falta de clareza trazida no edital. Então você percebeu que esse tipo de pequeno detalhe que passa despercebido para tantos e tantos investidores pode se tornar realmente num verdadeiro pesadelo para as suas finanças. Para que isso não aconteça, você pode contar, por exemplo, com a CFI. Aqui na CFI a gente faz assim, a gente analisa cada detalhe da matrícula, cada detalhe do edital, e a gente leva isso para o investidor antes dele dar o tão sonhado passo que é o primeiro lance na arrematação.
quer participar do leilão em si. Então a gente faz um alerta, a gente consegue apurar tudo, toda a situação antes dele começar a arrematar. E aí sim ele tem a possibilidade de tomar decisão do que ele quer fazer, sabendo das dívidas, sabendo dos ônus, dos problemas, entraves, qualquer coisa que seja. Então a gente faz todo esse levantamento. E se você quiser ter, segurança para arrematar imóveis em leilão, então você pode entrar no nosso site, você pode marcar uma reunião que é gratuita com um dos advogados da nossa equipe. E lá você também vai conseguir entender melhor como funciona o nosso trabalho e quais são os benefícios de contratar a CFI para formar um time com você nesse tipo de investimento tão lucrativo. Até mais.